vai ver dessa vez é o Poliarquia do Robert Dahl. É importante ressaltar nessa discussão de poliarquia, que é uma discussão sobre a democracia, a diferença entre os vários sentidos de democracia. Então, quando você pergunta o que é democracia, não é a mesma coisa que a democracia antiga, que principalmente relatada na República do Platão, no livro 8, não é a mesma democracia moderna, que daí principalmente você vai ver nos contratualistas e posteriores essa formulação de um Estado nacional, que primeiro ele é absolutista e depois os indivíduos começam a buscar maiores modos de participação, e também a democracia contemporânea, que daí tem vários nuances, né, de participação, de como que você escolhe os seus representantes, como que você cobra os seus representantes. Então fica aí que fique clara a distinção entre pelo menos esses três tipos de democracia. Algumas informações iniciais sobre o Dow. Ele é um cientista político que nasceu em 1915 nos Estados Unidos, passou a sua vida quase toda no Alasca e morreu em 2014 aos 98 anos. Ele era o decano da ciência política americana e, de alguma forma, teve a experiência de muitas coisas importantes no século XX, como guerras, como estabelecimento de disciplinas e metodologias na área de ciência política. O livro Poliarquia foi escrito em 1971 e ele foi professor de Yale a sua vida inteira. A sua vida profissional todinha foi nessa universidade, que foi onde ele fez também o seu doutorado em ciência política. A questão central do livro é a seguinte: existe um regime em que os oponentes não podem se organizar abertamente e legalmente em partidos políticos. Ou seja, existe um regime, vamos partir do pressuposto que existe um regime político em que você não possa contestar ou cobrar e não tenha transparência. Então a pergunta é: que condições favorecem ou impedem uma transformação desse regime? Ou seja, o que deve acontecer, o que pode acontecer para que um regime fechado, em outras palavras, se torne um regime aberto. Há um limite teórico, né? Todos os cidadãos plenos devem ter oportunidades plenas de, dentro de um regime político adequado, formular suas preferências. Ele deve expressar suas preferências a seus co-cidadãos e ao governo da ação individual e da coletiva, e deve ter suas preferências igualmente consideradas na conduta do governo, ou seja, consideradas sem discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte da preferência. De alguma forma, você deve ter a possibilidade de pensar aquilo que você pensa, de expressar aquilo que você pensa, e aquilo que você expressa ser considerado no processo político sem discriminação de fonte ou já de saída, né? De alguma forma, se for ter algum embate, que tenha o embate das ideias e não o embate das pessoas ou da fonte de onde aquelas ideias surgiram. Nesse sentido, tem esse primeiro quadro aí que tem no livro do Robert Dahl, a Poliarquia, em que ele traz 3 pontinhos. Eu acho que deve estar um pouco pequeno, mas eu vou ler para vocês. São aquelas 3 condições que foram colocadas antes. A condição de formular preferência, a condição de exprimir as suas preferências e a terceira condição de ter as suas preferências igualmente compreendidas ou recebidas pelo governo. Nisso, o Robert Dahl vai desenvolvendo algumas ações que podem se dar a partir dessas preferências. E aqui tem 1, 2, 3, no fim das contas você vai ter 8, né? Tudo isso daqui abarca essas anteriores. Então, no geral, são essas 8 situações em que você pode de alguma forma exercer de forma livre as suas preferências, a sua liberdade e ter as suas preferências levadas em consideração pelo governo. São elas: liberdade de formar e aderir a organizações,
liberdade de expressão, o direito do voto, todos os indivíduos devem ter o direito de votar, elegibilidade para cargos, ou seja, todos os indivíduos devem ter o direito de ser votados também, não só de votar, direito de líderes políticos disputarem apoio, 1.5a, direito dos líderes políticos disputarem votos, fontes alternativas de informação, ou seja, não ser só fonte oficial do governo, eleições livres e idôneas, e instituições para fazer com que políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferências. Ou seja, de certa forma, esse final aí, o que é um representante eleito? É a representação da vontade do povo nas eleições. Então, tendo isso daí tudo, digamos que o Robert Dahl considera que seja o pacote completo para poder você ter um alto grau de democracia ou de abertura. Nesse sentido, ele pegou todas essas informações e dividiu em duas dimensões. Uma dimensão de contestação pública, ou seja, a possibilidade de você fazer oposição a um governo constituído, e o direito de participar em eleições e cargos públicos, ou seja, são essas duas dimensões, participação e contestação. Então, de alguma forma, se você está aqui nesse ponto inicial, em que você nem tem participação e você nem pode fazer a contestação, a democracia ela não se encontra ali. E se ela vai se desenvolvendo em linha reta até chegar a esse ponto aqui em que você tem direito de participação pleno e direito de contestação plena, os dois conjugados, você vai ter um regime com alto grau de democracia. Nesse sentido, no livro A Poliarquia, o Robert Dahl ele diz o seguinte, olha, democracias não são possíveis de existir, nunca existiram, nunca vão existir, porque de alguma forma, no mundo das ideias platônicas, a democracia seria o regime em que o governo ele atenderia todas as demandas de todos os seus indivíduos de forma plena. Isso não pode acontecer porque não dá, né? O tamanho da democracia, o modo de representação todo é muito complicado. Então ele vai dizer, olha, vão existir três coisas a partir da inclusividade, participação e da liberalização, que é a contestação pública. Você vai ter um regime inicial que não tem nem inclusividade e nem liberalização, que eu vou chamar de hegemonias fechadas. Se você incluir ou deixar que as pessoas participem de eleições, mas não deixe contestar os atos do governo eleito, então você vai ter uma hegemonia inclusiva. Se ao contrário disso, você não tiver inclusividade, você não tiver a possibilidade de todos os indivíduos votarem e serem votados, mas se você tiver contestação pública ou tiver possibilidade de contestação, então você vai subir para cá e você vai ter uma oligarquia competitiva. O melhor dos mundos possíveis seria se você tivesse inclusividade plena e liberalização plena, que aí o Robert Dahl dá esse nome, e é o nome do livro, que são poliarquias. Então, poliarquias seriam os regimes que se aproximariam o mais possível do que se chamou de democracia durante todos esses tempos. Então, tem essas três. Em algum momento você vai ter também regimes aqui, quase poliarquias, quase oligarquias, mas ele não chama muita atenção. Ele chama muita atenção para esses três modos de regime. Hegemonias fechadas não tem inclusividade nem liberalização. Oligarquias competitivas você tem liberalização, mas você não tem inclusividade. Hegemonias inclusivas você tem participação, mas você não tem contestação. E poliarquia, onde você tem tanto contestação como participação. Então, nas palavras do próprio Dahl, né? Prefiro chamar os sistemas mundiais reais, que estão mais perto do canto superior direito, ou seja, aqui, lá no lugar das poliarquias, de poliarquias, onde você vai ter tanto contestação quanto participação. Então, nesse sentido, as poliarquias elas podem ser pensadas então como regimes relativamente, mas incompletamente
porque exatamente ele considera que não tem democracias plenas no mundo, nunca teve, democratizados, ou em outros termos, as poliarquias são regimes que foram substancialmente popularizados, ou seja, você pode participar, e liberalizados, você pode contestar, fortemente inclusivos e amplamente abertos à contestação pública. Nesse sentido, a questão que ele colocou no início, ela deve ser recolocada. Qual era a questão? Será que um regime que não tem abertura nem para participação nem para contestação, quais são as condições que ocorrem para que esse regime comece a ser possível? Ele refaz essa questão e, ao invés de fazer uma só, ele faz três, né? Qual a primeira pergunta que ele faz? Que condições aumentam ou diminuem as chances de democratização de um regime hegemônico ou aproximadamente hegemônico? Pergunta 2. Mais especificamente, que fatores aumentam ou diminuem as chances de contestação pública? E 3. Ainda mais especificamente, que fatores aumentam ou diminuem as chances de contestação pública num regime fortemente exclusivo, inclusive, isto é, numa poliarquia? A primeira questão voltada à inclusão, a segunda voltada à contestação e a terceira voltada ainda mais para o desenvolvimento de poliarquias em regimes mais inclusivos ainda e mais abertos à contestação. Nesse sentido, ele coloca três axiomas, né? Ou seja, três ideias que devem ser levadas em consideração quando você vai observar uma poliarquia no mundo real. Axioma 1. A probabilidade de um governo tolerar uma oposição aumenta com a diminuição dos custos esperados da tolerância. Ou seja, aqui está ligado ao critério da contestação. Quanto menos custoso for para um governo, em questões de votos, em questão institucional, aceitar essa oposição, mais ele vai tolerar. Axioma 2. A probabilidade de um governo tolerar uma oposição aumenta na medida em que crescem os custos da sua eliminação. Isso daqui o governante da vez se perguntaria: será que eu consigo eliminar minha oposição? Como é que eu faço isso? Isso vai custar muito para mim como pessoa, para mim como governo, para mim como coletivo? Se for custar muito, então eu vou ter que tolerar essa oposição. E axioma 3. Quanto mais os custos da supressão excederem os custos da tolerância, tanto maior será a possibilidade de um regime competitivo. De alguma forma, o que o Dow está dizendo é o seguinte: olha, existem custos tanto para aceitar a oposição como para poder eliminá-la. Se esses custos, tanto de aceitar quanto de eliminar a oposição, forem maiores do que você tolerar, então a tolerância vai ser possível. Então, de alguma forma, finalizando aqui essa nossa breve explicação do livro A Poliarquia de Robert Dahl, ele está dizendo que em grandes sociedades, grupos diferentes podem coexistir, maiorias elas não são estáticas, elas são dinâmicas, e uma organização política e social ela é tanto mais melhor o quanto ela for mais inclusiva e mais tolerante à sua oposição. Esse é o livro Poliarquia, do cientista político contemporâneo chamado Robert Dahl.